desprezais nossos pecados, pela penitência perdoai, porque sois o Senhor nosso Deus. Blasfemo ao Senhor Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo bem, que me envie do céu sua ajuda e confunda os meus opressores. Deus me envie sua graça e verdade. Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e nada que criardes desprezais nossos pecados, pela penitência perdoai, porque sois o Senhor nosso Deus. Os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas cortantes. Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e nada que criardes desprezais nossos pecados, pela penitência perdoai, porque sois o Senhor nosso Deus. Ó Deus, vós tendes compaixão de todos e nada que criardes desprezais nossos pecados, pela penitência perdoai, porque sois o Senhor nosso Deus. Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas a esta celebração da quarta-feira de cinzas, início da quaresma, início da campanha da Fraternidade 2026. Esta celebração é a celebração de abertura da quaresma, da campanha da Fraternidade, ali de Prelazia do Marajó. A gente celebra aqui na Catedral, a gente quer estar em sintonia com todas as outras 9 paróquias que celebram hoje também a quarta-feira de cinzas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que o deu do amor de Cristo. Nesta celebração não se faz o ato penitencial, que é substituído pela distribuição das cinzas no decorrer da celebração. Oremos. Senhor, concedei-nos de iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Irmãos e irmãs, neste tempo favorável de conversão, a Palavra de Deus nos faz um forte apelo à mudança de vida, mediante as práticas da caridade, da oração e do jejum. Acompanhemos as leituras com fé. Leitura da profecia de Joel. Agora diz o Senhor:
compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos peita e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai trombeta e Sião. Prescrevei o jejum sagrado. Convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuniam-se uns, ajuntai crianças e lactantes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, posto entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus dele? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo. É Deus mesmo que exorta através de nós, em nome de Cristo. Nós, por isso, ficamos, deixamos auxiliar em Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o justificado por nós. Nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como provatores de Cristo, nós nos exortamos a não recebermos em vão a graça de Deus, pois Ele diz: no momento favorável eu resolvi, no dia da salvação eu te socorri. E agora, no momento favorável, e agora, no dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com piedade e fé, escutemos atentamente o Santo Evangelho. Cantemos. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações com inimiga. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto,
para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, como já dissemos, tanto no comentário de abertura, como nas minhas palavras iniciais, com esta celebração a gente marca o início da Quaresma na nossa igreja, esse tempo que foi instituído, a Quaresma, para ser tempo de preparação para a Páscoa. Nós hoje iniciamos esse caminho de 40 dias que vai nos levar lá para a Semana Santa e depois vamos viver lá os 3 últimos dias de preparação que nós chamamos de trigo pascal. Portanto, a Quaresma, ela não existe para si mesma. O tempo da Quaresma foi criado para nos possibilitar preparar, rever, avaliar a nossa vida pessoal, familiar, social e eclesial, para poder a gente chegar lá no domingo da Páscoa e celebrar mais alegria ainda a ressurreição de Cristo. E para nos ajudar nesse caminho da Quaresma, tempo de revisão, de avaliação, a gente é convidado pela igreja a se dedicar mais à escuta e à meditação da palavra de Deus. Nesse caminho vamos fazendo que a gente possa reservar um tempo maior ainda do que aquele tempo que a gente já reserva para a Bíblia, para a palavra de Deus, para que a gente possa ir fazendo a nossa avaliação iluminados pela palavra de Deus. Também a igreja recomenda que nesse tempo da Quaresma, tempo de revisão e avaliação da nossa vida, que a gente intensifique a nossa oração, seja ela a oração pessoal, familiar ou na igreja, a oração comunitária. Portanto, aproveitemos para que também na Quaresma a gente cresça um pouco mais do que aquilo que a gente já habitualmente pensa, para que na oração a gente encontre a iluminação para fazer uma correta e adequada avaliação da nossa vida. E também a igreja recomenda que neste tempo da Quaresma a gente exerça a prática do amor, solidariedade. A gente é convidado durante a Quaresma a intensificar as nossas ações solidárias com as pessoas que precisam do nosso amor. E ainda a igreja nos estimula, nesse tempo da Quaresma, a alguma prática penitencial. No meu caso de hoje, que a igreja propõe que a gente faça jejum e abstinência. Então, durante a Quaresma, nós somos convidados a fazer, da forma que a gente achar melhor, exercícios assim como esse do dia de hoje, de jejum e abstinência, para que a gente possa ter condições de tomar conta de nós mesmos. O exercício da penitência, do jejum, da abstinência, é uma forma para a gente estar praticando o controle das nossas ações. A gente dizer, não, eu tenho a comida, mas eu não vou comer. Eu tenho esta carne aqui, mas eu não vou comer. É uma decisão livre que a gente faz e exercita essa nossa capacidade de escolha, de decisão. A Quaresma vai se tornando assim, a partir da palavra de Deus, da oração e da prática da solidariedade e da prática penitencial, um tempo de conversão. E aí a gente vai voltar à leitura de Joel,
que está feito um convite: voltai para mim. Esse é o convite que Deus nos faz na Quaresma, nos voltarmos para Deus e mudar o que precisa se mudar na nossa vida para a gente fazer melhor a vontade de Deus. Conversão significa mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. É reconhecer o nosso erro, sair do caminho errado e retomar o caminho certo. É isso que é conversão. Para quem é motorista, já fez um estudo para tirar a carteira, sabe que no trânsito tem essa palavra, né? Conversão. Tem uma prática que significa conversão. A gente vai para a rua, percebe que não é aquela que a gente deveria ir, e lá na frente tem uma placa dizendo: aqui você pode fazer uma conversão, sair da rua errada e pegar a rua certa. Assim é na nossa vida também. A Quaresma é essa prática que vai dizendo: aqui você precisa fazer uma conversão e tomar o caminho certo. Prosseguir o caminho para onde, né, Deus vai nos indicando, né, com a sua palavra. Conversão, portanto, vai supor arrependimento. Ninguém se converte sem se arrepender. Tanto é que quando a gente vai confessar, exercitar o sacramento da confissão, a gente não vai apenas para contar os pecados. A gente vai para dizer: eu cometi esse pecado, estou arrependido, eu quero mudar a minha vida. Senão a confissão não tem sentido. Se eu conto hoje a confissão e depois eu vou continuar, né? Já confessei, né? Vou fazer de novo, depois eu vou confessar, né? Não é bem esse o caminho. A conversão, portanto, vai supor arrependimento. É o que nós rezamos no Salmo 50. Agora, na celebração: eu reconheço toda a minha iniquidade, foi contra vós, só contra vós que eu pequei. É aqui que está o sentido da conversão. Abrir o coração para o arrependimento, reconhecer que deixamos de fazer a vontade de Deus, que fizemos algo que prejudicou a alguma irmã ou a nós mesmos, e retomamos o caminho certo. É dentro de conversão. E nesta Quaresma, estamos começando, retomando o que disse Paulo na segunda leitura. A Quaresma é para nós o tempo favorável, como disse Paulo. E Paulo nos pediu que nós não recebêssemos esse tempo favorável em vão. Que nós não deixássemos passar esse tempo favorável como se nada tivesse que acontecer. Este é o tempo favorável à Quaresma. Não recebamos em vão a graça de Deus, disse São Paulo. A Quaresma é para nós, irmãs e irmãos, esse tempo favorável. E Jesus, no Evangelho, nos lembrou as 3 práticas que a gente deve exercitar durante a Quaresma: a oração, a caridade e o jejum, que entraram na procissão, inicial, e nos apresentaram na frente da navegação feita, a oração, a esmola e o jejum. São orientações de Jesus. A caridade, vamos pegar a esmola, ela chama também de caridade. Ela precisa ser feita na gratuidade. Nós ouvimos Jesus dizendo, aqui no Evangelho: a nossa prática tem que ser no escondimento, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faz, que a gente não faça como os hipócritas que anunciam para Deus que o mundo estão fazendo caridade. Já receberam a recompensa, disse Jesus. A verdadeira prática da caridade, da ajuda ao próximo, tem que ser feita na gratuidade. E
E por isso nós, Igreja Católica, quando fazemos caridade, a gente não exige nada de quem recebe a caridade. Nada. A gente não leva uma cesta básica para uma família que está precisando e diz para ele: ó, nós vamos entregar essa cesta básica aqui para você tem que ir para a igreja, viu? Senão, da outra vez a gente não traz. Nunca a Caritas é quem faz esse serviço aqui na paróquia preciso para uma família que a Caritas ajudou. Vai lá e entrega conforme a necessidade da pessoa. Deus que vê no escondido, disse Jesus, é que vai dar a recompensa. E assim vale para toda a prática de caridade. A prática da caridade ela tem que ser pessoal. Nós, cada um de nós devemos praticar a caridade, com várias oportunidades que aparecem para a gente fazer isso. Eu sei que nós, cada um aqui já faz isso, mas ela pode ser e deve ser também uma prática comunitária. O que é a prática comunitária da caridade? É quando nós nos ajudamos, para fazer o bem para alguém, para ajudar alguém. Aí entra o trabalho da Caritas, o trabalho das pastorais sociais, crianças, pessoa idosa, saúde. E vai se fazendo isso, juntando forças para ter mais condições de ajudar mais e ajudar melhor a quem precisa. Aí nós poderíamos então nos perguntar, enquanto paróquia Menino Deus, e nós nas outras paróquias da Prelazia, do Marajó, o que é que eu vou fazer nesta quaresma para praticar a caridade? O que é que a nossa paróquia, a nossa comunidade vai fazer para praticar a caridade, conforme Jesus nos aconselhou hoje no Evangelho? A oração, a outra recomendação de Jesus. Jesus disse que a oração deve ser simples, sincera, humilde e confiante. Estas são as características da oração cristã. Simples, ou seja, sem muitas palavras. Não é a quantidade de palavras que garante que vamos ser escutados por Deus. O leproso disse para Jesus: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Uma frase tão pequenininha. E Jesus disse: eu quero, seja curado. Então, pensemos na nossa forma de rezar. Ela está sendo uma oração simples, uma oração que tem que ser sincera. Sincera no sentido de rezar não para mostrar para os outros que a gente está rezando. Isso é um grande perigo que Jesus chama de hipocrisia. Quando eu rezo para mostrar para os outros que eu estou rezando. Eu estava em Campo do Grito, Sergipe, pároco. Ia para as comunidades no interior. E quando eu ia, algumas pessoas da cidade iam comigo. Fomos numa comunidade naquele dia que eram umas 8 pessoas na celebração. E eu fiz a celebração dominical, tudo que a celebração dominical pede, inclusive com a homilia. Na volta, um dos que foram comigo disse: Padre Nilton, o senhor celebrou a missa como se tivesse 500 pessoas na capela, só tinha 8. E se não celebrei a missa para mostrar para ninguém que estava celebrando, eu celebro a missa para Deus. E assim tem que ser a nossa oração. A gente não deve fazer a celebração, a adoração, o texto, quando tem 1 milhão de pessoas. Nós temos que fazer a oração, independente da quantidade de gente.
E tampouco ficar preocupado se tem alguém vendo que a gente está rezando. Sincera deve ser a nossa oração, que brota verdadeiramente do coração. Humilde e confiante. Ninguém pode rezar impondo a Deus o que a gente quer. Temos que lembrar do leproso, que eu acabei de falar aqui. Quando ele foi pedir para Jesus, ele disse: se tu queres. Ele não chegou e dizendo assim: ah, você é o Jesus, né? Tá bom, então me cura aqui, porque eu sei que você está curando as pessoas. Não foi assim que o leproso falou com Jesus. Se aproximou e disse: olha, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. A humildade e a confiança. O leproso é o modelo também de oração na confiança. Tu podes me curar. Se tu queres, tu podes me curar. Humilde e confiante deve ser a nossa oração. Como é que nós estamos rezando? É uma das revisões que a gente pode fazer nesse tempo da Quaresma. E é tempo de praticar algum exercício de sacrifício, alguma penitência. E hoje a igreja recomenda o jejum. Lembrando que o jejum é para quem tem de 18 até 59 anos, obrigatório o jejum. E a abstinência é para quem tem mais de 14 anos. E não tem limite, até a idade que a gente tem. Mas é bom lembrar também que o jejum e a abstinência é dispensável para quem está enfermo, as gestantes, ou quem está seguindo uma orientação médica e tem que se alimentar de tantas horas, alguma coisa. A igreja dispensa essas pessoas de fazer o jejum e a abstinência. E o objetivo principal do jejum é a gente se treinar para o autodomínio e para nos libertar da cultura do consumismo. O que é que eu vou fazer no jejum? O que é que eu vou me abster? Não só hoje, né? Mas durante a Quaresma. E é uma prática que eu não devo impor para ninguém. Eu não posso chegar na minha casa e dizer: hoje aqui todo mundo vai fazer assim, tome água. O que eu quero vai ser assim. Não posso. A gente pode propor, mas não pode impor. O jejum tem que brotar de dentro de cada pessoa, o desejo de fazer a prática do jejum. Principalmente se a gente na nossa casa tem alguém que no momento não está participando ativamente da igreja católica. Eu não posso impor a essa pessoa a prática do jejum e da abstinência. Eu posso até lembrar se ela for católica ainda, mas não posso impor. E o jejum vai além do alimento. O Papa Leão fez uma mensagem para a Quaresma, que está aí nas redes sociais. Mais tarde eu vou postar nas redes sociais da Prelazia para vocês acompanharem, mas pode pesquisar. E ele propôs nessa mensagem agora para a Quaresma, né, uma prática diferente. A abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Comecemos, diz o Papa Leão, por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, às calúnias. Em vez disso, esforcemos-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família. Na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs.
Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e paz. É o que está pedindo o nosso Papa Leão, ligando ao jejum. Eu posso não comer nada, passar o dia com fome e depois sai de baixo. E para ajudar nessas três práticas que Jesus aponta, eu queria recomendar que vocês, em casa, na Bíblia de vocês, rezassem a partir de Isaías 58, Isaías 58, o jejum que agrada a Deus. Está lá, Isaías 58. Mateus 25. Mateus 25. Jesus nos estimula à prática da caridade, dizendo que Ele vai ser servido os pobres que são servidos. Quando a gente serve o pobre, estamos servindo a Jesus. E sobre a oração, eu recomendo a leitura de Lucas 18. Lucas 18, o início do capítulo 18 de Lucas, onde Jesus nos ensina como é que a gente deve rezar para agradar a Deus. É aquela história da oração do fariseu e do publicano, a oração que agrada a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, abrindo o tempo da Quaresma, a Igreja do Brasil, há 63 anos, abre também a campanha da fraternidade. Ali tem o banner, com cartaz da campanha da fraternidade, porque a Quaresma é tempo de confessão. A Igreja então toma sempre um tema para nos ajudar nesse processo de confessão. E este ano está nos ajudando a pensar na questão da moradia. E tem um livro chamado Texto Base, que vocês podem ler. Algumas comunidades já receberam em cópias, aqui na secretaria, tanto da Cúria quanto da paróquia. Vocês podem dizer: eu gostaria de ler o texto básico, mas não tenho como baixar na internet. Eu queria ler o texto impresso. A gente vai emprestando, vocês vão lendo, devolvendo, empresta para outro, né? Mas é muito importante a gente conhecer o que está orientado aqui para nós nesse livro chamado Texto Básico. Aqui tem o objetivo da campanha deste ano: promover a partir da boa nova do Reino de Deus, em espírito de conversão quaresmal, a moradia digna como prioridade e direito, junto aos demais bens e serviços essenciais a toda a população. E depois objetivos específicos: analisar a realidade da moradia precária, identificar opções do poder público e da sociedade civil em relação à moradia, conscientizar a partir da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja sobre a necessidade sagrada do teto, da terra e do trabalho, corrigir a compreensão da moradia como mercadoria, fortalecer a presença da Igreja em um compromisso sócio-transformador junto aos mais pobres e nos empenhar para efetivar leis e viabilizar políticas públicas de moradia. Portanto, são metas que a gente precisa cumprir. Existe no Brasil hoje 6 milhões de famílias sem moradia, 26 milhões que moram em casas inadequadas e 300 mil pessoas em situação de rua.
Temos 8 milhões que vivem em área de risco, em costas, alagamentos. No Brasil nós temos 12.300 favelas. Das 20 favelas mais populosas que temos no Brasil, 8 estão na região norte. Das 20, 8 estão na região norte. 6 estão em Manaus e 2 em Belém, a nossa capital. Quando a gente fala em moradia, não é só a casa. É a casa e tudo aquilo que as pessoas que vivem em uma casa precisam para ter uma vida digna. Energia, água, esgoto, coleta de lixo, banheiro. Então, quando a gente fala que a igreja está nos ajudando a refletir sobre a questão da moradia, é bem mais do que ter um lugar para ficar dentro. É o que está também em torno da moradia. Jesus veio morar entre nós, é o lema da campanha. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, de João, que é o lema da campanha da fraternidade. Jesus tantas vezes foi até a casa das pessoas para ensinar e para curar. As primeiras comunidades cristãs se reuniam nas casas das pessoas, não tinham igrejas. 300 primeiros anos do cristianismo não tínhamos igrejas. Nós nos reunimos nas casas das pessoas, a importância da casa. E o texto básico vai sugerir ações importantes para a gente fazer. Entre elas é a de verificar como é que está a legislação no município que a gente mora. Como é que a lei orgânica do município onde a gente mora trata a questão da moradia. Existe um chamado Conselho Municipal de Moradia, de Habitação. Eu confesso que não tive tempo de pesquisar se aqui em Soure, por exemplo, nós já temos esse conselho. Depois a gente vai tentar ouvir aí a prefeitura para saber se já tem, a Câmara de Vereadores para saber se já tem, e se tem, para a gente começar a acompanhar, a participar, para ajudar, a colaborar. E para encerrar, eu queria lembrar uma frase que está no texto base. Essa frase significa muito para nós assumirmos a campanha. O problema da moradia não é somente de quem não tem casa, mas é uma questão que atinge toda a sociedade e a gente poderia acrescentar toda a igreja. Porque às vezes se ouve isso, mas nós não temos problema de moradia. Nós não temos, mas tem alguém que tem um problema. E aí? Nosso espírito de solidariedade vai também se estender para quem está mais longe de nós. Vamos então pensar o que é que nós em Soure, nós na paróquia Menino Deus, nós em nossas comunidades, nós em cada paróquia que compõe a Prelazia do Marajó, o que é que a gente pode fazer para que a gente não deixe passar escondido, esquecido a campanha da fraternidade desse ano. E quero aqui aproveitar para declarar que a Prelazia do Marajó abraça a campanha da fraternidade. E nenhum católico da Prelazia do Marajó pode usar as redes sociais em nome de uma pastoral, de um grupo, de um movimento, de uma congregação, de uma nova comunidade, em nome de uma paróquia, e falar mal da campanha da fraternidade. Se a pessoa individualmente quiser ser contra, a gente não pode fazer nada. Use a sua rede privada e
fale mal. Agora, no espaço coletivo, comunitário da igreja, não vai ser possível. E eu peço para cada um de nós que está aqui na catedral e nos acompanha, se você ver ou ouvir falar de que tem algum católico falando mal em um espaço eclesial da campanha da fraternidade, por favor, nos avise. Eu preciso conversar com essas pessoas. Repito, a Prelazia do Marajó abraça, adere 100% à campanha da fraternidade. Então, quando vocês ouvirem vídeos de alguns grupos católicos falando mal da campanha da fraternidade, poderão dizer: aqui na Prelazia do Marajó esses vídeos não vão circular, porque aqui a Prelazia do Marajó adere 100% à campanha da fraternidade. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover os que se humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas, inclinai com bondade o vosso ouvido às vossas súplicas, derramai propício a graça da vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, mereçam chegar em coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos fazer a distribuição das cinzas. Não significa perdão dos pecados, a cinza não é para isso. Perdão a gente obtém no sacramento da confissão, é um gesto externo que nós fazemos de humildade e nos reconhecer pequenos diante da grandeza de Deus, diante do amor de Deus. Então, ao ouvir, a gente vem com esse espírito e querer viver a Quaresma no caminho da conversão, no caminho da superação de tudo aquilo que nos afasta de Deus, dos irmãos e das irmãs.
esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Quão bondoso é o nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Chore, diz o sacerdote, entre a porta e voltar, pela vida do meu povo, com meus lábios suplicar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Convertemos no modelo do Senhor, vamos lembrar. Eis o tempo prometido, as ovelhas vem salvar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e penitência, e as cinzas abraçar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar. Jejuai, mudai de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar. Quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Chore, diz o sacerdote, entre a porta e voltar, pela vida do teu povo, com teus lábios suplicar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó e ao pó vamos voltar. Converter do povo meu, do Senhor vamos lembrar. Eis o tempo prometido.
Jejuai com de vida, em sua face a chorar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Não esqueça, somos pó, e ao pó vamos voltar. Iniciando esse grande percurso batismal e penitencial que é a Quaresma, com o desejo de alcançar a graça da conversão, elevemos ao Pai as nossas preces rezando. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Pela Igreja, povo de Deus, para que consiga ser literado quaresmal, com o mesmo desejo de a luta da palavra de Deus ter atitude, e revela desejo sincero de conversão, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Pelos governantes, para que estejam sempre atentos ao sofrimento dos mais necessitados, dos excluídos, dos abandonados e daqueles que vivem nas periferias. Eu busco promover políticas publicar em vista do bem comum, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Por cada um de nós, para que esta cinza posta sobre nossa cabeça, nos ajude a buscar os caminhos de conversão, de misericórdia, de justiça e de paz, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Para que as famílias em dificuldade recebam os apoios necessários e as crianças possam crescer em ambientes saudáveis e serenos, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Para que nossa comunidade faça dominicalmente sua experiência e encontre eclesial de modo incentivar uns aos outros, não desistirmos deste propósito que nos leva à santidade, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Para que esta campanha da fraternidade, que hoje a Igreja do Brasil inicia, possa gerar frutos de vida com qualidade para as pessoas que não possuem condições dignas de moradia, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Queremos rezar pelos aniversariantes Carmen Lúcia, Aguiar Pereira, Lúcia Áurea, dos Santos Ferreira, que Deus continue derramando sobre essas nossas irmãs as suas bênçãos, rezemos. Senhor, ouvi-nos por vossa compaixão. Rezemos pelas pessoas falecidas, Márcia Roberta Pimentel Amador, 10 meses, e Carlos Souza da Costa, 2 anos, para que Deus recompense esta nossa irmã, esse nosso irmão, e todo o bem que fizeram enquanto estiveram convivendo aqui conosco, rezemos. E rezemos pela recuperação da saúde de
todos os nossos irmãos enfermos, todas as nossas irmãs enfermas, para que possamos também praticar a caridade, fortalecendo e recriando na nossa paróquia de Deus a pastoral da saúde. Rezemos. Rezemos pelos povos indígenas que estão se manifestando lá em Santarém contra a privatização dos rios da Amazônia, de modo especial do rio Tapajós, do rio Tocantins, do rio Madeira, para que as vozes dos povos indígenas ecoem no coração daqueles que têm a responsabilidade de tomar as decisões em nosso estado e em nosso país, para que a gente possa apoiar, ajudar os povos indígenas nessa luta, que é uma luta digna, que é para o bem dos povos indígenas, dos pescadores. Rezemos. Aí no jornal de Joãozinho Melo, você vê lá no final, a última página, o último cantinho, tem a oração da campanha da fraternidade. Vamos rezar juntos e juntos. Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Filho, que és morar entre nós, e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, eco e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Liturgia Eucarística. Neste ofertório, ofereçamos a Deus com pão e com vinho nosso desejo de conversão e nosso compromisso com a Igreja, principalmente na luta de moradia digna para nossos irmãos e irmãs. Cantemos. Livra-nos, ó Senhor, do pecado e da morte, confiantes aguardamos tua Páscoa, é nossa sorte. Confiantes aguardamos tua Páscoa, é nossa sorte. Humildes e penitentes, confessamos nossas culpas, inspirados pela fé. Nós buscamos tua ajuda, pois pedimos, Deus clemente, teu amor dom perenal. Suplicamos entre mentes o perdão celestial. Livra-nos, ó Senhor, do pecado e da morte, confiantes aguardamos tua Páscoa, é nossa sorte. Confiantes aguardamos tua Páscoa, é nossa sorte. Gente frágil, sem noções, de tuas mãos obras, porém, é teu nome glorioso que nos firma e sustém. Destróis, ó Senhor, o mal,
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Ao oferecermos solenemente este sacrifício no início da Quaresma, nós nos suplicamos, Senhor, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossos pecados, possamos celebrar com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelo jejum quaresmal, corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos louvam vossa majestade, as dominações adoram, as potestades tremem, as virtudes celestiais dos serafins celebram com exultação. Concedei também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana.
Mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o dom da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos por termos tornado-nos dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Suplicantes vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, irmãos e irmãs da vida consagrada, leigos e leigas, ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Márcia Roberta Pimentel Amador, Carlos Souza Costa, os bispos da nossa prelazia já falecidos, os padres que aqui trabalharam já falecidos, as irmãs que aqui trabalharam já falecidos, e todos os nossos parentes, amigos, irmãos e irmãs na fé, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. E enfim nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Consolação, São José, seu esposo, os apóstolos, e todos os santos e santas que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, possamos rezar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a estrada dos malvados leva à morte.
Senhor, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o nosso jejum seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo nosso Senhor. Enviai, Senhor, operários para a vossa bênção. Enviai, Senhor, operários para a vossa bênção. Enviai, Senhor, operários para a vossa bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Mãe, Rainha das vocações, temos alguns horários ainda de missas e celebração ainda hoje. Daqui a pouco nós temos celebração da palavra Conceição, 9 horas, e celebração da palavra em Santa Rita, 17 horas. A missa está acontecendo agora no São José também. Tem daqui a pouco em Nossa Senhora das Graças, missa 9 horas. E ainda teremos aqui na Matriz, na Catedral, às 19h30. Nas comunidades rurais, São Sebastião Cajuna, às 16 horas, e Santa Luzia Pesqueiro, às 19 horas. Às 18 horas, vamos fazer uma live, uma conversa através da internet, na página do Facebook da Prelazia, sobre a campanha da fraternidade. Quem quiser ver, quem quiser acompanhar, só acessar a página do Facebook da Prelazia e aí nós vamos conversar. Fui convidado os órgãos de imprensa aqui da cidade, a Rádio Sol, a Rádio Mineral e uma site que tem aqui na nossa cidade, para estarem presentes e participarem também, fazendo alguma pergunta em relação à campanha da fraternidade. Mas quem acessar o Facebook da Prelazia poderá também participar, perguntando alguma coisa, dando a sua opinião, uma forma da gente estar aprofundando a temática da campanha da fraternidade. A nossa comunhão, como veio rezar neste dia, mantém pelas pessoas falecidas, e veio rezar por Márcia Roberta, Pimentel Amador, 10 vezes, ali, e quem veio rezar por Carlos Souza Costa, 2 anos. Que Deus nos conforte e nos console, fazendo a gente acreditar sempre cada vez mais na vida eterna e na ressurreição dos mortos. Os aniversariantes estão presentes, Carmen Lúcia e Lúcia Áurea dos Santos. Continuemos então vivendo o nosso tempo de Quaresma intensamente, a via sacra, principalmente, uma prática também de oração que é feita durante a Quaresma, fazendo a via sacra da campanha da fraternidade. Quando você está rezando a via sacra, vai fazendo a sintonia com a campanha da fraternidade. Existem outros materiais da campanha da fraternidade que está à disposição aqui na Secretaria da Paróquia, procure a partir de amanhã, a Secretaria tem para quem é professor e professora das escolas, dos catequistas, tem para a juventude, tem vários outros materiais que a gente pode ir utilizando e mantendo a nossa sintonia com a campanha da fraternidade. E obrigado pela presença e participação de vocês, e também quem nos acompanhou aqui pela Pascom,
participe de outra paróquia da prelazia, poder acompanhar esta celebração que marca a vida de prelazia, a abertura da quaresma e a abertura da campanha da fraternidade. O Senhor esteja convosco. O cachimbo deixa a boca torta, né? E como a gente usa sempre o cachimbo, né, da mitra e do lacro, eu a gente acaba esquecendo do lugar que a Xavier que ninguém colocou para usar para ter sofrimento. Aproveitando já que quero ter a bênção, dizer que o jejum não é a gente não comer nada agora de manhã e depois, né, descontar, né, o almoço e na janta. É preferível a gente comer menos, um pouquinho menos, cada uma das refeições, fazer jejum o dia todo, né? Esse é o verdadeiro sentido. Para a gente sentir fome mesmo, o jejum de alguma maneira para a gente sentir fome, ou vontade de comer. Hoje eu estou fazendo jejum. Sentindo fome, a gente vai perceber que a fome é uma coisa ruim. Quando a gente tem fome, não tem o que comer, não quer comer por causa do jejum. E aí eu sentindo fome por causa do jejum, e vou ser solidário, né, com a Caritas, quando ela faz uma campanha para arrecadar alimentos, para dar a quem tem dificuldade de comprar alimento. É esse link que a gente precisa fazer. Não é o jejum pelo jejum. É o jejum para se preparar para fazer a caridade. E o jejum também é para abrir a mim mesmo para a minha fraqueza. Eu sou uma pessoa humana fraca. Preciso da graça de Deus. Preciso da graça de Deus. Não vivamos assim esse jejum. E a abstinência se fala que é da carne vermelha. Né? Aqui no norte, a gente quase não come tanto carne vermelha, come bastante carne branca. Né? Então, ele propôs que a gente faça a abstinência da carne que a gente usa mais. Aquela carne que eu uso mais habitualmente, eu me abstenho hoje. Não vou comer. A igreja não manda comer nada no lugar da carne, só deixa ela se abster da carne. Portanto, a gente vai comer o que a gente quiser, se a gente quiser a abstinência da carne. Mas como disse o Papa Leão, nós temos que fazer a abstinência de tantas outras coisas, a gente pode ir exercitando também. Ele falava da palavra, né? Mas a gente pode se abster da televisão, da internet, podemos nos abster gosta, pode abrir mão, vai nos treinando para dizer não, quando for necessário dizer não. Ó Deus, derramai benigno o Espírito de arrependimento sobre os vossos fiéis, inclinados diante de vós, para que mereçam alcançar por vossa misericórdia os prêmios prometidos aos penitentes, por Cristo nosso Senhor. Amém. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e essa bênção de Deus permaneça para sempre. Amém. Glorifiquemos o Senhor por nossas vidas. Um bom dia de quarta-feira de cinzas, iniciando a quaresma e a campanha da fraternidade. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. No caminho da vida sofrida, a irmão sem abrigo se enxerga, a calçada do bairro dos
cidade, vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade.